Essa é a minha maior alegria. Servimos a um Deus que nos conhece. Fala com Ele agora, pede para Ele continuar falando ao seu coração. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença. Estamos felizes porque temos a certeza que Tu estás neste lugar. Não apenas porque Tu dissestes em Tua palavra, mas porque podemos sentir a Tua presença. Queremos agora te pedir que Tu fales nesse momento e continues a falar conosco, porque eu não conheço quase ninguém aqui, Senhor, mas Tu conheces a todos tão bem. Então traz a palavra que o Teu povo precisa ouvir, pois nós oramos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Eu acho que o povo ficou com medo depois dessa minha introdução. Ver se eu vou, pastor, não é vigília não, né? Congresso. Bem que eu tenho uma vontade. Às vezes a gente está lá na igreja e tem umas atividades, às vezes da mulher, eu digo, olha, a gente podia fazer uma noite de vigília, não era? Não, porque assim, só de mulheres, porque é um negócio muito maravilhoso. Vamos voltar para Samuel. 1 Samuel, capítulo 1, a história conhecidíssima. Se você perguntar até as crianças aqui, as crianças conhecem, não é? A história de Samuel e como Samuel, ele foi concebido. Eu acho uma das mais belas histórias da Bíblia. Deus tem um senso de humor fantástico. Eu não sei por que muitos artistas, é porque não conhecem Deus, pintam Deus e Jesus Cristo com aquela cara assim. Ele nunca foi assim. Deus tem um senso de humor de Gênesis e Apocalipse. E você pode olhar que os homens mais usados por Deus vieram de mulheres estéreis. Deus, ele faz assim. Ele diz, olha, de onde não existe, ele faz existir para revelar a glória e o poder dele. Ele traz à existência aquilo que não existe. E essa linda história começa assim, de uma mulher estéril. E diz o texto, que eu vou ler a partir do versículo 3, esse homem que se chamava Eucana, ele tinha 2 mulheres. É um negócio meio estranho para a gente hoje, né? É isso aí. Mas naquela cultura, principalmente na cultura do povo de Israel, se uma mulher ela não pudesse ter filhos, o homem ele poderia casar com uma outra mulher para gerar filhos. Até mesmo se um marido morresse e ficasse a mulher viúva sem ter filhos, o cunhado tinha que casar para gerar filhos, para o primeiro filho ser o nome do irmão que morreu. Não seria dele, seria do irmão. Essas coisas que, preocupações de Deus com as gerações. Deus é Deus de família. E nós estamos aqui como uma grande família de Deus. E nesse texto, dá para notar que Eucana era um homem apaixonadíssimo. Um marido que toda mulher queria ter. Só que sem a outra, né? As mulheres queriam ter sem a outra. Porque a outra era carnezinha daquela de pescoço. Né? Apesar de dar filhos para ele, ela se aproveitava disso. E ele era um homem temente a Deus. Ele subia a Siló todos os anos para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, que eram os 2 filhos de Eli, que também eram sacerdotes. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, ele dava porções à sua mulher Penina, que era a que tinha uma penca de menino, né? E a todos os filhos dela. Mas a Ana, ele dava uma porção dupla. Um negócio meio estranho. Imagine, aqui tem um bocado de filho, ele dava comida para eles tudinho. Mas para a Ana, que só era ela, uma boca para comer, ele dava uma porção dupla. Para a Ana, era como se ele dissesse, olha Ana, eu te amo, Ana. Não fica assim. E literalmente era. E ele diz assim, olha Ana, eu não sou melhor do que filhos, Ana. Né? Porque o filho pode deixar a mãe e às vezes as maiores dores de uma mulher vêm às vezes dos filhos que decepcionam e ela dá tanto amor, né? Então, Ana, ele dava essa porção e porque o Senhor tinha deixado ela estéril, sua rival provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia, não era uma vez não, viu, queridos, ano após ano. Isso ela fazia quando iam adorar na casa do Senhor. Imagine em casa quando Eucana não estava.
escondida. Imagina o que ela não mandava os gurizinhos fazer ou dizer para aperrear a Ana. O texto não dá para escrever tudo, né? Mas, com certeza, se uma mulher tivesse escrito esse texto, tinha botado ainda mais alguns detalhes das histórias. Não é verdade? Então, certa vez, quando ela terminou de comer, ele disse antes, né? Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? E eu tinha dito até 7, mas 10. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali, sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Eu fico imaginando Ana chorando. Quando a gente chora muito, a gente não chora só pelos olhos, não. A gente chora pelo nariz, a gente chora pela boca. É um aguaceiro triste, né? Que é tanto que tudo fica entupido. A gente fica totalmente congestionado de tanto que a gente chora. Se você nunca chorou assim, você é um bem-aventurado, viu? Mas eu acho que todo mundo já teve o seu dia de chorar por tudo que é canto. E esse era mais um dia, não foi o dia, era mais um dia na vida de Ana. E ela fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, se lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho. Olha, ela pede um filho, ela não pede mais de um, não, ela pede um. Ela disse: me deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Ou seja, ela já fez o voto de Nazireu para ele. Ele também não iria beber vinho, não é? Iria ser cuidado na casa do Senhor. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca, porque é como o Socorro estava dizendo hoje, às vezes a dor é tão grande que a gente não consegue nem expressar, a gente nem fala, mas Deus escuta como um grito, um clamor da sua alma. Ela não estava gritando, mas o seu coração gritava. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu, que é a nossa divisa: não se trata disso, meu Senhor. Mais uma humilhação, né? Mais uma. Ser assim, repreendida pelo sacerdote. Ela, se fosse outra, ia dizer: desisto. Até do servo do Senhor sou repreendida, né? Sou provocada. Mas ela diz humildemente: não, meu Senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada. Eu não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva como uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora, por causa da minha grande angústia e tristeza. E ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Glória a Deus. E era uma mulher de fé. Na manhã seguinte, eles se levantaram, adoraram o Senhor e então voltaram para casa em Ramã. Eucana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu pedi do Senhor. E o nome Samuel é ouvido por Deus. Não é? Glória a Deus por isso. Então essa é a história de nossa personagem principal, Ana. Ana era muito triste e infeliz, ela não podia ter filhos. Se fossem nossos dias, olha, eu já conheci muitas mulheres que não podiam ter filhos e elas, mesmo na sociedade que a gente está vivendo hoje, ela se angustia. Ela deseja ter filhos. Domingo, eu fiz uma homenagem às mães, eu escrevi uma trajetória da mãe. E eu coloquei a mãe
Ia passando uns slides que eu preparei. A mãe, ela nasce quando a menina nasce, porque você pode ver uma criança bem pequenininha, ela já bota a bonequinha assim, a menina, e ela acalenta, ela já dá ternura, já educa aquela boneca, ela repreende, ela faz como sua mãe. E assim é uma jornada grande da mãe e da mulher, e ela queria ter. Mas só que na época dela ainda era pior, porque a mulher que não tinha filhos, ela era humilhada pela sociedade. Ela era vista como uma mulher amaldiçoada por Deus. Hoje não, uma mulher que não pode ter filhos, a pessoa entende que é uma fatalidade da vida, ou porque não pode fisicamente, mas não naquela época. E ela era uma mulher angustiada, ela vivia realmente chorando, provavelmente pelos cantos, e isso angustiava seu marido também. Ela vivia de afrontas, provocações, humilhações, ao ponto de chegar a perder o apetite. Isso provavelmente fazia dela talvez uma mulher até magrinha. Mas Eucana a amava, porque também na época ter gordurinha era algo que a pessoa era, como se diz, privilegiado. A mulher magra era considerada feia e a bichinha definhava, porque ela não conseguia comer. Olha, eu naquela época eu estava bem, viu? Ó, cheinha, né? Então, veja só, ela sofria o preconceito da sociedade, ela sofria dentro da sua casa. E apesar de todo o amor do seu marido, mas ele sem querer, ele ainda a pressionava. Porque quando ele dizia, não, por que você chora? Oh, por quê? Isso era uma pressão também para ela. Às vezes a pessoa querendo ajudar prejudica. E aquela pergunta dele, e eu não valho para você mais do que 10 filhos? Ou seja, ela tinha que estar sorrindo, mas ela não estava. Isso provocava nela também sofrimento, amargura. Mas então o que é amargura? Já que o nosso tema é derramando a alma em oração e o subtema é em tempo de amargura, não é isso? Amargura, eu fui olhar, o dicionário é tristeza ou angústia, aflição, amargura dos dias difíceis, desamparo. E essa era a mulher. Desamparada, ela se sentia, embora amparada pelo marido, mas é como ela se sentisse desamparada por Deus. O texto não diz isso. Talvez muitas vezes você já tenha se sentido desamparado por Deus. E não é possível que você seja um super crente que nunca tenha sentido isso. Jó sentiu. Quantos servos de Deus já sentiram? Não que estivessem, nunca somos desamparados. Mas uma coisa é saber e a outra coisa é sentir. E ela se sentia assim, amargurada, amargura dos dias difíceis, desamparada. Em nossos dias, muitas mulheres, inclusive mulheres de Deus, sofrem aflições. Aflições tão duras e difíceis de lidar, quanto a angústia de Ana, quanto a amargura de Ana. A Bíblia, graças a Deus, já foi escrita, já está completa. Mas, olha, muitos livros são escritos de testemunhos de mulheres e homens que passam e já passaram por amargura. Essas situações vividas em nosso tempo trazem muito sofrimento, angústia, e se não for uma coisa bem trabalhada nas nossas vidas, trazem amargura ao coração. E a amargura é um problema, viu? Porque a Bíblia diz lá em Hebreus que a gente tem que ter cuidado para não criar raiz de amargura. Porque ela pode envenenar toda a nossa vida. Ela pode tirar o seu vício, o seu brilho, a sua força, energia, criatividade. Ela pode fazer você morrer viva. Não é ser um zumbi, como tem aqueles filmes, aqueles negócios, não. Não, mas você pode estar viva e morta. Morto. Devido à amargura. Quantas pessoas apenas vegetam. Elas vivem, suportam a vida. Mas a amargura e a tristeza tirou o brilho.
E olha, amados, nós não podemos permitir, porque Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Quem veio para matar e roubar e destruir foi o diabo. Mas ele já está vencido em nome de Jesus. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Quais as situações vividas na vida moderna, nós podemos dizer assim, né? Já vimos o que é amargura, e a pessoa que está amarga tem os olhos muito tristes. Não sei se dá para vocês verem, ali na televisão a gente vê melhor, que está com probleminha, né, no projetor. Mas quais são as situações vividas pelas Anas modernas? Talvez você seja uma Ana, hoje à noite aqui, ninguém nem sabe que tu és Ana, mas Deus sabe. Deus sabe. São Anas, mulheres provocadas pelos maridos insensíveis, por outros que vivem na bebida. Eu creio que aqui na igreja deve ter mulheres que não têm o seu lar completo, que o marido ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, e ele é insensível à vida espiritual. Imagine a dor que essa Ana moderna passa. Anas que têm maridos infiéis, aquela que deu todo o seu coração, amor, depositou confiança, esperança, e de repente ela é traída. É uma dor, é uma amargura. Mães, Anas, de filhos que têm filhos rebeldes, entregues às drogas, à imoralidade. Uma mãe que ama seu filho, quando vê essa situação, ela chora como Ana. Se ela não chora, ela está vivendo de olhos secos, e dificilmente Deus vai ouvir a oração dela, porque ela não está sofrendo pelos seus filhos. Mulheres vítimas de intriga, de perseguição no trabalho, na família ou com amigos. Mulheres que estão sofrendo doenças graves. Mulheres que estão vivendo a dor de ver seus entes queridos sofrendo, como a irmã Socorro falou há poucos instantes. Mulheres, Anas, que sofrem por não terem uma casa. Isso é um sofrimento. Ou mulheres Anas que não podem dar uma educação adequada aos seus filhos, por não ter um emprego razoável, não pode suprir as necessidades do mesmo. Queridos, tem mulheres hoje que choram porque não podem colocar o feijão na mesa e veem seus filhos com fome. Isso é um sofrimento, é uma amargura. Algumas porque não conseguiram realizar o sonho de casar. Mas todas essas são Anas modernas, cheias de dor e de amargura. E eu sei que vocês não querem passar a noite aqui comigo, por isso que eu não vou falar mais de Ana, mas talvez você aí esteja lembrando de mais outras Anas que você conhece, que vive outras situações. Eu queria dizer que esse coração derramando a alma em oração, esse derramar da alma começa exatamente na oração. O coração derramado começa com oração, nasce com a queixa. Então, o que é derramar a alma em oração? Talvez uma pergunta que você faça. Eu acho tão interessante, porque eu também sou professora, e eu pergunto para os alunos, às vezes são coisas tão óbvias que a gente sabe, mas na hora que diz o que é, aí a pessoa fica... Parece que a gente precisa ir no dicionário. A gente sabe sentir, muitas vezes, mas a gente não sabe dizer o que é. Então, o que é derramar a alma em oração? Talvez você ache que saiba, mas vamos tentar então melhorar hoje, conseguir encontrar uma resposta um pouquinho maior. Talvez você já saiba, ou melhorar a sua resposta para isso nessa noite. Talvez eu vá falar coisas que você já sabe, mas a minha esperança é que a unção do Espírito Santo de Deus faça renovo na sua vida. E eu geralmente digo, quando Deus fala uma coisa que a gente já sabe, é porque a gente ainda não aprendeu. Então Ele fala de novo, porque Ele é misericordioso. Glória a Deus por isso. Amém, queridos? Então o coração derramado, ele nasce numa oração. E sabe como é que nasce uma oração? Numa necessidade. Numa queixa. É interessante que Abacuque, ele disse, Senhor, eu vou me pôr aqui na torre de vigia e vou te falar sobre a minha queixa.
Ele foi corajoso, porque muita gente vai à presença de Deus, mas não tem coragem de dizer o que o coração está pensando e por isso sai sem a resposta. Olha, amados, orar é derramar o coração diante de Deus. Essa é a primeira lição. Orar é derramar o coração diante de Deus. Ah, você falou o óbvio, Luzeni. Será que é tão óbvio assim? Vamos ver. Quando eu digo abrir, desculpe a expressão, é como se diz vomitar. Eu acho que todo mundo aqui já teve essa triste experiência. Não sai, você não faz assim. Não, eu vou agora uma parte, outra. Não, sai. Tum. Às vezes até um jato. É assim ou não é? Isso é derramar a alma em oração. É você colocar para fora, não uma parte. Eu lembro da minha filha mais nova, ela era pequenininha, ela tinha horror de vomitar. E ela fechava a boca, tentando segurar, porque ela não suportava. E era um desespero também para mim, ver aquele desespero dela em relação a isso. Mas, queridos, quantas vezes nós nos ajoelhamos ou oramos e não derramamos nosso coração diante de Deus? Nós procuramos palavras, parece até mais bonitas, como se Deus se impressionasse com isso. Há poucos dias eu terminei de ler o livro de Jó, e eu me admiro em ver Jó, ele abre o coração. Olha, de Gênesis a Apocalipse, não teve nenhum que até hoje tenha derramado o coração de Deus, diante de Deus, até feito das piores queixas, porque para mim as piores foi a de Jó. Porque Jó dizia, eu quero estar na tua frente, Senhor, eu quero advogar minha causa, e Deus não dá uma fulminada lá do céu. Sabe por que ele não faz isso? Porque ele já sabe. Deus suporta muita coisa, mas o que Deus não suporta é hipocrisia. Deus não suporta hipocrisia. Olha só o que diz o Salmo 62, versículo de 5 a 8. Não sei se dá para vocês verem, mas está aí. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Veja isso. Dele vem minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é minha torre alta. Não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confiem nele em todos os momentos, ó povo. Derramem diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Derrame diante dele o seu coração, porque ele é o nosso refúgio. Derramar, dizer tudo. Não censure a você. Nós temos em nós, que a psicologia fala, né? Que a gente tem o id, o ego e o superego. O id é aquela parte mais instintiva, as nossas pulsões, e que a gente é quase a parte mais instintiva mesmo, animal. E o superego é aquela parte que a gente é mais educada, que fica assim, repreendendo o tempo todo, e o nosso id, né? E o ego faz aquele equilíbrio. Ele tenta nem fazer como o id, nem como o superego, porque senão você ia ficar meio neurótico. E olha, eu queria dizer para você que nós temos um superego muito forte. Porque a gente se repreende até quando vai falar com Deus. A gente faz, eu já vi isso. Olha, não é bem isso que eu estou querendo dizer. É. E Deus não sabe. Deus não vê. A Bíblia diz que a palavra nem chegou à nossa boca e Ele já conhece muito bem. Então por que não dizer? E eu lembro que minha mãe foi uma bênção na minha vida. A mulher mais crente que eu conheci na minha vida. E Deus levou minha mãe muito cedo, 46 anos, eu tinha 18 anos. E minha mãe, ela realmente, nunca vi minha mãe, ela não odiava ninguém. E quando eu ficava assim chateada, com raiva, ela dizia, Luzeni, crente não odeia. E eu ficava, sentia aquele negócio. E quando eu fui, o primeiro seminário que eu fui, foi para o Betel, com 18 anos. E eu me libertei, uma menina praticamente, porque eu entendi que
Eu odiava, eu podia odiar. Eu não podia era continuar com aquele sentimento no meu coração. E quando eu tinha raiva, aí agora eu fazia, Senhor, eu estou com ódio, estou com ódio, estou com ódio, estou com ódio. O Senhor sabe, mas eu não quero esse sentimento dentro de mim, porque faz um mal. Que libertação. Que adianta você dizer, olha, eu não sinto nada de mal por fulano. Olha, fulano só me pisou, me injustiçou, me amaldiçoou, me fez sofrer a pior tristeza da minha vida. Não me matou, não, mas me feriu mortalmente. Mas eu não sinto nada. Que adianta? Você tem que derramar seu coração diante de Deus e dizer, Senhor, doeu. E chorar. E dizer, Senhor, fui injustiçado, sim. Olha, aquela vez que Ana orou, eu acho que foi a vez que ela derramou realmente o coração diante de Deus e Deus ouviu. Até então ela ficava só. Talvez quando Elcana falava, ela, estou melhor, Elcana. E chorava sozinha. Mas aquela vez ela derramou o coração. Queridos, não adianta você negar. Você tem que dizer, Senhor, eu estou sentindo, eu sinto. Agora, eu não quero isso para a minha vida. Eu sempre digo assim para Deus, Senhor, eu quero estar limpa, livre. Eu quero tua bênção. Eu trabalho no ministério. Eu não posso, eu não quero, porque eu quero sempre ter a tua bênção. Mas para isso acontecer, eu digo o que eu estou sentindo para Ele. Aí Ele vem, lava, limpa e coloca outra coisa no lugar. Ele enche do seu amor. Mas, querido, é necessário primeiro derramar. Deus entende você. Quando você fala tudo, quando você reclama, quando você chora, quando você esperneia. Olha, às vezes a gente diz, se eu fosse Deus, eu fazia. Eu não estava vendo como estava esse negócio. E quantas vezes a gente quer dar sugestão para Deus? Senhor, tive uma ideia. Olha, 10 e 1. Eu acho que o Senhor nem pensou nisso. Olha, se o Senhor fizer assim, o negócio está tudo resolvido. Olha, Senhor, eu estou com um problema financeiro muito grande. É só o Senhor fazer fulano comprar minha mercadoria. E Beltrano, isso assim. A gente fica fazendo plano para Deus. Gente, que prepotência. Não é verdade? A gente tem que dizer, Senhor, olha, eu estou achando que o Senhor não está olhando muito para mim, não. E como eu preguei lá no domingo na igreja, Jesus Cristo só acordou quando os discípulos clamaram. Clamar não é chegar assim, Senhor, o Senhor está dormindo? Todo que clama grita, esperneia, chora, o povo ouve. E o Senhor está esperando que você derrame seu coração diante dele. Não seja mentiroso, nem mentirosa diante de Deus. Diga o que você está sentindo. Senhor, eu vou dizer um negócio desse, que me arrependi até de casar. Está vendo que eu vou dizer isso? Ou que eu estou arrependida de... Senhor, eu sou crente, porque isso está acontecendo. Quer dizer, Senhor, eu não estou dizendo isso não, sabe? Porque eu sei que o Senhor faz tudo perfeito, mas você nem está achando. Então diga. Agora não para aí, queridos. As pessoas dizem assim, me engana que eu gosto. Não é? Só que Deus não gosta não. Se você sair daqui hoje, pelo menos com essa verdade no seu coração, já está de bom tamanho. Sair sabendo que Deus não gosta de ser enganado. Seja sincero com Ele. Fale a verdade para Ele. Ele odeia a mentira. Encare as suas verdades, mesmo sendo difícil. Muitas vezes nós não fazemos isso porque temos medo. E sabe por que a gente tem medo? Porque a gente não conhece a Deus. Nós não conhecemos a Deus. Quem conhece a Deus se abre com Ele. Derrame não somente suas queixas. Quando você se derramar, você derrame queixas. E depois você vai, surpreendentemente, derramar exaltação. Porque eu disse, Senhor, eu disse tudo isso e o Senhor me fez foi dar paz. Aí você começa a exaltar. Derrame sua exaltação, seu louvor, sua adoração. Mas derrame. Sabe o que é derramar? Eu não vou fazer isso não, viu, gente? Eu não vou fazer um negócio desse. Mas eu vou, agora vou.
Só que não é educado desse jeito, não. Quando derrama, sai tudo. Agora imagine eu derramando isso aqui, ó. Então derrame no altar do Senhor, em nome de Jesus. Segundo, derramar o coração é orar pedindo a Deus que sabemos o que Ele quer dar. É você orar pedindo a Deus o que você sabe que Ele quer dar. Eu vou explicar isso melhor. Às vezes a gente ora pedindo a nossa vontade. Se Deus já tem, você pode pensar assim, bem, se Deus diz a Bíblia que Deus é abençoador, que Ele tem toda a bênção na mão dEle, por que eu tenho que pedir? E eu geralmente digo isso também em culto de oração. Eu digo, tem gente que fica orando por atacado. Deus quer que a gente peça. Ele sabe, mas Ele quer que você peça. Sabe por quê? Porque Deus é muito educado, gente. Deus, Ele não se mete na vida da gente. Ele é tão educado que Ele bate na porta. E se você abrir, Ele é tão educado que Ele faz licença para entrar. Então você tem que pedir. Mas você tem que pedir sabendo o que Ele quer. Pedir o que Ele quer. Lê a história de um homem que comprou para o filho uma bicicleta. E ele comprou de uma certa marca, ele comprou de uma certa cor, e ele ficou sempre fazendo o lobby, né? Com a propaganda para o menino. Olha que bicicleta linda, até o menino querer. Quando o menino quis, o menino, pai, eu quero tal bicicleta. Ele já estava há meses com essa bicicleta guardada para dar. Aí ele, está aqui, meu filho. Deus tem reservado as mais grandiosas bênçãos para as nossas vidas. Muitas vezes nós não recebemos porque a gente não pede o que Ele quer dar. A gente pede o que a gente quer receber. Essa é a diferença. Veja o que diz 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Então derramar o coração é derramar pedindo a vontade de Deus. Ele vai lhe ouvir, meu amado. Agora você tem que pedir, porque mesmo a vontade dEle, aquilo que Ele quer lhe dar, você tem que pedir. Ele só entra quando você abre. Às vezes a gente não quer receber o que Deus quer dar. Nós queremos só do nosso jeito. Lembra do paralítico de Betesda? Jesus chega para o paralítico, homem paralítico, 38 anos. Jesus diz, você quer ser curado? Aí ele faz, olha Senhor, o problema é o seguinte, o povo não me joga na água. Ele quer do jeito dele, ele queria daquele jeito. Ele poderia ter respondido, sim. Está com alguma, tem alguma ideia? Porque eu quero. Muitas vezes nós queremos dizer a Deus como fazer. Eu acho que aquele Jairo que foi pedir, e Jesus encontra no caminho, Jesus encontra não, a mulher hemorrágica encontra com ele, toca nas vestes dele. Aí, quem me tocou? Isso Jairo já para morrer, porque sabia que a filha já estava para morrer. Jesus para a multidão para perguntar quem me tocou. Ele diz, agora deu. Minha filha doente, e ele lá, perguntando quem me tocou. Uma coisa besta dessa, uma multidão dessa que está todo mundo tocando nele. Mas de repente aquela mulher levanta. E o que eu acho mais bonito, sabe, gente? É que o texto diz assim, e ela lhe contou toda a sua história. Toda. Que coisa linda. Eu não sei quanto tempo passou, mas deu tempo para a filha de Jairo morrer. Para encurtar a conversa. Deu tempo para a filha de Jairo morrer. Aí, Jairo antes, se você ler na sua Bíblia, lê lá em Marcos, que você vai ver que ele chegou, Senhor, olha, o Senhor vai na minha casa, impõe a mão sobre ela e ela vai ficar curada. Ele deu todo o plano para Jesus. Jesus disse, espera aí, eu tenho outro, porque tem uma mulher que está há 12 anos doente. Eu ainda vou ouvir a história dela, porque a bichinha está precisando ser ouvida. Está ansiosa para falar. Eu vou escutar todinha. E depois ainda faço melhor, eu ressuscito a filha que vai morrer. Olha, queridos, nós temos que pedir e mostrar nossa vontade. Mas nós devemos querer o que Deus quer fazer. Ou seja, desejar a vontade dEle. Não a nossa vontade, mas segundo a vontade dEle. Ele não entra, lembre, quando não é convidado.
Orar, eu gostei dessa frase, deixa eu ver se eu coloquei. Está aqui. Eu achei tão linda ver essa frase de Ed René, que diz assim: orar é abrir a porta para Deus fazer em nossas vidas o que Ele quer fazer. Não é o que eu quero, mas o que Deus quer fazer. Não é o que eu quero, mas o que Ele quer e o que Ele espera que a gente peça. Terceiro, derramar o coração é submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Se você está aperreado, eu acho que você já começou a contar. Terceiro, será que ela ainda vai falar muitos? Tenha calma, meu amado, em nome de Jesus. Só mais um pouquinho de nada, tá certo? Vamos lá. Mateus 26, versículo 39 diz: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Olha que coisa linda. Jesus, ele não precisava nem fazer essa oração, porque ele sabia para que tinha vindo. Ele disse para os discípulos: eu vim para morrer. Quantas vezes ele disse isso para os discípulos? Mas ele abre o coração dele. Naquela hora era o que ele estava sentindo. Era medo da morte. Naquela hora ele não queria não. Afinal de contas, Jesus, ele conhecia até mesmo o ofício de carpinteiro. Cada vez que Jesus batia naquele prego, ele sabia que um dia um grande cravo entraria em suas mãos. E eu só em pensar aquele cravo entrando aqui, me dá um frio assim nas pernas. E quando eu penso dos dois pés, que imagine, das duas pernas ali e traspassar os dois. Olha, se a crucificação fosse só isso, que é muito pior do que isso, já era terrível. E ele naquela hora, ele diz: Pai, se for possível. Ele sabia que não era possível, mas ele disse, porque era aquilo que ele estava sentindo. Então ele derrama seu coração diante de Deus. Amados, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz, eu botei só a última parte do texto, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, eu lembrei de Jacó lutando. Você podia perguntar, mas por que carga d'água Jacó teve que lutar? Deus não podia já abençoar o homem? O coitado estava com tanto medo. Quando soube que vinha aquela multidão de homens com o irmão, por que não abençoar logo? O cara já estava quebrantado. Mas por que Deus lutou com Jacó? Sabe por que ele precisou lutar, queridos? Será que é porque Deus tem má vontade de nos abençoar? Você pensa assim, será? A Bíblia diz que Deus é abençoador, Ele tem alegria em abençoar. Mas por que ele precisou lutar? Porque Jacó queria ser abençoado nos seus próprios termos, mas não nos termos de Deus. E o interessante é que ele queria ser abençoado, eu não sei como carga d'água, mas quando ele disse que é enganador, ele diz, eu sou Jacó. Aí o Senhor diz, não é mais não, agora você vai ser Israel, príncipe com Deus. Não foi nos termos de Jacó, ele lutava porque ele queria nos termos dele. Quantas vezes a gente faz planos, queridos, nós somos muito petulantes. A gente faz planos e depois chega assim com um projeto. Senhor, ó que lindo. Eu sou um arquiteto, viu? Acho que puxei o pai. Assina aqui. Abençoa. Se eu não sou arquiteto e eu fizer um plano, aí o pastor é arquiteto, o pastor vai assinar esse projeto que eu fiz, eu duvido. Ele sabe que eu não sou arquiteto, que eu não sei fazer a coisa. Mas nós muitas vezes fazemos e pedimos a bênção de Deus, quando na verdade nós deveríamos pedir, Senhor, mostra-nos o teu plano e me abençoa. Olha, amados, a nossa vontade e a vontade de Deus luta. E até que a gente se renda dizendo, como Jesus disse, seja feita a tua vontade, é uma batalha. E Deus às vezes deixa a gente, olha, por que você acha que diz, Jacó lutou e prevaleceu? Tu acha? Imagine a cena, o anjo acho que só segurava, como ali, ó, só fazia assim, ó. E Jacó, ele só se agarrou.
Porque se Deus fosse lutar, gente, basta um sopro da boca de Deus. Mas Deus permite que você lute com Ele. Mas sabe por quê? Porque Ele quer que você decida querer a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Quantas vezes a gente está num leito de dor e a gente pede porque ama, Senhor, cura. E às vezes Deus tem um não para nós. Tive uma experiência na minha família também, agora, acho que não tem nem um mês, um enteado de minha sobrinha, missionário, ela missionária, assim, trabalhando na igreja, evangelismo, numa favela, eles trabalhavam de madrugada. Ela ficou grávida, continuou trabalhando, ganhando vidas. Aquele casal bem novinho, 28 anos, os dois. Ela engravidou, teve uma bebezinha, e ela teve a pressão, né? Ficou subindo, descendo durante a gravidez. Ela ficou tomando medicação, tudo bem. Teve a neném, tudo bem. 8 dias depois que a neném nasceu, ela, à noite, tomou a medicação. De manhã, o seu esposo foi buscar a sogra, ela mora em Natal, em Fortaleza. E ela disse, amor, estou muito cansada. Olha, deixei seu lanche na geladeira, tal. E foi deitar, e não acordou. Ela teve um derrame cerebral muito assim, sério. E uma pessoa ficou com ela, cuidando da criança, e viu que ela estava dormindo. E ela estava viva, mas dormindo, e disse, ela está muito cansada. Deu até outro leite para a bebezinha, porque ela estava cansada. Só que quando foi passando mais de meio-dia, e ela, sem reagir, chamaram essa minha prima, e o esposo dela, que é o sogro, e ele é dentista, olhou logo, viu que ela já estava quase no estado mesmo de coma, chamou o SAMU. Essa menina foi levada para o hospital. Resumindo a história, com 2 dias, ou foi um dia, o médico disse que ela já tinha tido morte cerebral. Quando o seu esposo chegou, ela já tinha morrido. Chegou com a mãe. Entregue a obra. Uma bênção, menino. Deus tinha dito que Ele daria muitos filhos para ela. Filhos espirituais. Porque, queridos, quando eu digo que muitas vezes Deus diz não, e a gente dizer, Senhor, eu quero a tua vontade, porque às vezes a gente esperneia como Jacó, lutando porque a gente quer do nosso jeito. Mas eu estou contando o exemplo de Daniel. Não é porque ele lutou pedindo do jeito dele. Ele fez a oração mais linda. Ele, no pé da cama, ele disse, Senhor, eu não lembro assim direito as palavras. Minha sobrinha, que ela decora, ela sabe direitinho. Mas ele disse mais ou menos assim, Senhor, se a minha dor não me deixa ser egoísta, se a minha dor, ela for maior, mesmo do que qualquer outra coisa, mas se a tua vontade de glorificar o teu nome na vida da minha esposa for a tua vontade, que a tua vontade seja feita. Isso de joelhos ao lado da cama, com uma filhinha de 8 dias de nascida. E Deus, realmente, Ele disse, eu sei que tu podes, mas não me deixa ser egoísta. E ela era também doadora de órgãos, e ela já tinha dito para a mãe. E a parte mais difícil foi ele vendo ela ali na cama, quentinha, parecia que não estava acontecendo nada, mas já estava morta. Ter que assinar os papéis para doar os órgãos. Ele e a mãe. E ele pregou no culto, ele disse, eu quero pregar. Só para vocês terem uma ideia, ele é um menino novo, muito inocente, ele achava que o hospital ia ficar com ela completa, porque todos os órgãos foram doados. Aí depois disseram, ele disse, eu acho que não vai ter velório, porque ela doou todos os órgãos. Disse, não, mas fecham o corpo. Ele tinha doado, mesmo sabendo que poderiam ficar com o corpo. E, queridos, aquele homem foi tomado por Deus, ele pregou, vidas se decidiram.
Vidas estão se decidindo. E cremos que até as pessoas que receberam também vão se decidir. Ela deu todos os órgãos, as córneas, os pulmões, rins, coração, tudo que podia. E quando eu digo para você que é difícil você ficar lutando com Deus, sabe por quê? Porque o plano de Deus é maior e melhor. Aquele trabalho que eles faziam numa favela, lá em Natal, a prefeitura, quando soube do caso daquele casal de missionário que fazia, ainda no dia do funeral, digamos, do velório, a prefeitura, a vice-prefeita, deu terreno para construir um centro social para aquele lugar, para que a obra continuasse. Eu não vou falar tudo aqui, mas foram muitas coisas que Deus fez e está fazendo. E a semana passada, um membro da igreja foi no nefrologista, uma visita comum, normal. E o nefrologista, sem ver nem que, começou a contar de um transplante que ele tinha feito. Ele disse, nunca vi na minha vida um transplante como esse. Eu até agora estou abismado. Porque o transplante de rins, quando se faz, tem que ter pelo menos 24 horas para os rins começar a funcionar. E a maioria você tem que estimular. E esse transplante que eu fiz, que foi uma doação, esse transplante, a paciente acordou e os rins já começou a funcionar e ela já urinou. Aí esse irmão disse, olha, aconteceu um caso. Aí contou o caso da menina. Aí ele disse, eu estou todo arrepiado. É a moça que deu os rins. É esse caso que eu estou falando. Então, queridos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aquele pai, tão novo, me emocionei vendo ele cantando. Minha sobrinha mandou um vídeo, ele ninando a criança tocando no violão. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Mesmo quando ele tem que dizer não para a gente. E eu sei que muitas vidas ainda vão ser abençoadas pela vida de Juliana. Porque no dia mesmo ela tem um sobrenome Rocha. E os jovens diziam, a rocha vive. A rocha vive e ela vive nos céus. E o testemunho vai continuar vivo, porque já saiu do Brasil. E Deus está fazendo grandes obras. Por isso que eu digo, querido, é se submeter. É submeter a nossa vontade e a vontade de Deus. Eu queria encerrar esse ponto fazendo essa pergunta. Esse ponto, não terminei ainda não. Calma, mais um pouquinho de calma, por favor. Porque eu não venho amanhã para continuar, né? Então eu tenho que terminar hoje. Veja, será que vale a pena lutar com Deus para que Ele faça a nossa vontade? Pense aí. Será que vale? Olha só o que diz eu não trouxe, nem coloquei não, mas eu vou ler. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Não vale a pena você fazer queda de braço com Deus. A gente luta até entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Derramar o coração é aprender a desejar. Porque até aqui você entrega. E às vezes a gente entrega sem vontade, por fé. E o Senhor aceita. Mas derramar é você aprender a desejar a vontade de Deus. Desejar, queridos. Veja o que diz o Salmo 37:4. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Não é que Deus vai fazer suas vontades e seus desejos, não. Primeiro está dizendo, deleite-se nele. Quando você se deleita no Senhor, você se agrada em receber a vontade dele. Aí os seus desejos são os desejos de fazer a vontade de Deus.
você agora passa a querer a vontade de Deus, de tanto se deleitar na presença dEle, amar estar na presença dEle, ter intimidade com Ele, conhecê-lo, você passa a desejar a vontade de Deus. Entra na oração com um coração e sai com o outro. Aprender a desejar o que Ele quer nos dar. Muitas vezes demora, pois nós somos viciados em fazer nossa vontade. A gente tem abstinência, aquele problema, né? Dores na hora que a nossa vontade não é feita. Nós somos viciados. A nossa vontade tem que ser feita. E a gente só abre mão por uma coisa melhor. E eu queria dizer para você nessa noite, a vontade de Deus é melhor do que a sua. Por isso deseje a vontade de Deus. Tiago diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que vossos membros guerreiam? Vocês cobiçam, eu vou ler por ali, porque eu acho que, qual é a versão dos irmãos? Eu fico em dúvida, eu botei um ali e coloquei outra aqui. Vocês cobiçam e nada tendes, cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar em vossos deleites. Então você diz, Luzeni, eu peço, mas está pedindo mal. Começa a pedir, Senhor, faz com que o meu coração deseje a tua vontade. Diga para você mesmo, ó minha alma, por que tu está assim, abatida? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu refúgio, Ele é o meu Deus. As paixões guerreiam dentro de nós, querido, lutando contra a vontade de Deus. Ele diz, você não tem porque não pede, ou seja, pede por motivos errados, porque a gente gosta de estar na nossa zoninha de conforto. É preciso entregar. É preciso ser transformado em nome de Jesus. Alinhar, derramar o nosso coração é alinhar nossa mente e coração com a mente de Deus. Luzeni, não é a mesma coisa não. Você deseja, mas você vai além. Você vai alinhar. Veja o que diz Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos alinhar a nossa mente. Olha, tem uma mente, o cérebro e o coração. Às vezes o cérebro tem que dizer assim, coração, cala para poder trabalhar. E às vezes o coração tem que dizer para o cérebro, fica mais humano. A gente tem que alinhar e não deixar desequilibrado. Pensamentos e sentimentos. Por que a gente vive tanto momento de indecisão, queridos, na nossa vida? É por causa do desalinho das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Eu sei que não poderia estar ansioso, mas eu estou. Não consigo parar de pensar naquilo, porque o nosso coração ainda não está alinhado. A gente vive oscilando. Por que eu vivo protelando decisões? Por causa do desalinho das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Paro para orar. Aí entra o silêncio que Socorro falou no início. Depois de tudo isso, veja que é uma jornada, viu? Você chega diante de Deus. Você derrama. Mas depois você começa a caminhar para entregar a Ele. Aí você está nessa jornada. Por que você está abatido, ó minha alma? Orar é alinhar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos com a vontade de Deus. Olha que coisa linda. A gente chegar a esse nível de alinhar. Dizer como, olha, o menino poder cantar. Ele continua sendo bom. Ainda cantou. E é um menino, gente, 28 anos, mas é servo do Senhor. Por último, para terminar, para a alegria, eu acho, de vocês, derramar o coração é entregar tudo para Deus. Ô palavrinha profunda. Tudo. Tudo.
A gente geralmente mente. Eu não sei se aqui na igreja canta, tem um hino que eu escutei um pastor dizendo que é o hino que faz mal o povo mentir. Tudo entregarei, tudo entregarei. E você já está pensando, né? Lá atrás, mas aquilo não, filho não, marido não, esposa não, minha vontade não. Eu lembro quando eu era adolescente, Deus me chamou para o ministério, eu ainda era menina, mas eu fugi muito. E quando eu dizia sim, eu dizia, Senhor, eu vou ser uma missionária, mas na minha casa, na minha cidade, eu fugi demais. Meu último projeto de fuga, né, era a cura da minha mãe. Minha mãe doente. E eu disse, sem ninguém saber, eu fiz essa oração. Senhor, se tu curares minha mãe, aí eu vou. Eu fiz essa oração no meio do ano. No início de dezembro, Deus levou minha mãe. Aí eu disse, pois agora é que eu não vou. O Senhor não curou? E quando eu estava na igreja, me lembro como se fosse hoje, sentada ao lado ali do corpo da minha mãe, Deus falou tão claro ao meu coração. Ele disse, eu fiz a minha parte, eu curei. Ela está aqui comigo. Curada. E você vai fazer a sua? E eu derramei meu coração e disse sim. E fui. E eu louvo a Deus por ter dito sim para o meu Senhor. Eu louvo a Deus. Eu só sinto que minha mãe não soube. E eu não sei nem se ela não soube, viu? Porque mãe sente coisa que a gente não sabe, né? Sente coisa que filho não diz. Eu acho que ela sabia, porque um dia, eu menina ainda, 12 anos, eu fui falar na igreja. Foi a primeira vez, eu era professora de criança desde os 9 anos, mas para falar para adultos foi a primeira vez que me chamaram. Eu tinha 12 anos. E eu, mamãe, o que é que eu faço? Ela disse, lê aí o que é que você vai ter que falar. E eu li, ela disse, o que é que você entendeu? Eu digo, eu entendi isso. Pronto, fale isso. E eu fui. E eu lembro que quando eu terminei de falar, aí pediram para eu falar no outro domingo de novo. E eu levando ela para o carro, ela disse, minha filha, eu fico pensando o que Deus pode fazer através da sua vida, se você entregar a sua vida totalmente a Ele. Deus nem sempre tem a mesma vontade que a sua, mas o ideal nosso é dizer, Senhor, me ajuda a alinhar a minha vontade com a tua vontade. Porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Entregue seu caminho ao Senhor sem medo. Sabe por que eu tinha tanto medo de dizer sim para o ministério? Porque eu não conhecia o meu Deus. Eu imaginava assim, quando eu dissesse sim, eu imaginava uma mãozona bem grande e eu no meio. E ele, agora você está aqui. Agora você vai ver o que é bom. Mas, amados, Deus é amor. A vontade dele é a melhor. E não existe nada de melhor do que se entregar à vontade de Deus, sem debater e sem resistir. Entregue teu caminho ao Senhor. Confie nele e o mais ele fará. Entregue, confie, porque tudo ele fará. É um grande convite ao silêncio. Porque depois dessa jornada todinha, vamos ver de novo para a gente não esquecer a jornada. Primeiro vamos ver Abacuque. Vamos ler juntos. Se não sei, dá para você ler? Vamos lá, todo mundo. Pronto. Depois da jornada todinha, você se debateu, você já lutou, já vomitou, já chorou, já esperneou, já entregou tudo, porque foi o último ponto, entregou tudo. Aí você fica em silêncio da presença de Deus. Às vezes a gente diz, tá bom, Senhor, eu entrego, e sai. Aí perdeu a oportunidade de ouvir Deus falar no silêncio. Queridos, é aí que chega o silêncio. Muitas vezes o filho pede ajuda ao pai,
E ele só fala. Aí quando o pai vai dizer alguma coisa, ele diz, não, só está querendo falar, e sai. Não deixa de ouvir o conselho do pai. Deus está querendo que você fique depois, que você entrega tudinho. Fique em silêncio. Eu quero desafiar você. E você vai ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus é suave. Não é parar de orar, mas é orar até ter mais do que falar. Falou, então agora calou. Escute Deus. O que é derramar? Orar é derramar o coração diante de Deus. Derramar o coração é orar pedindo a Deus que sabemos que Ele quer dar. Orar, derramar o coração é submeter a nossa vontade à vontade de Deus. É derramar o coração, é aprender a desejar. Derramar o coração é alinhar nossa mente e coração com a mente e o coração de Deus. E por último, derramar o coração é entregar tudo para Deus. Eu queria convidar você para nesse final fazer uma oração dizendo assim: Senhor, enche a minha mente com os teus pensamentos e o meu coração com os teus sentimentos. Dá para ver a diferença? Enche minha mente com os teus pensamentos e o meu coração com os teus sentimentos. Faça mais essa. Purifica meus desejos, Senhor. A gente faz tanta vontade do nosso coração. E a Bíblia diz que o nosso coração não somente é enganoso, mas é desesperadamente corrupto. Diga para Ele agora: Senhor, purifica meu coração. Coloca-me em ordem contigo. Ajuda-me a atravessar os dias bons e maus de joelhos, derramando a minha alma em tua presença. Que Ele nos abençoe. Obrigada, Senhor, pela tua paciência para conosco. E obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Que essa oração se torne uma realidade no dia a dia da nossa vida. É a nossa humilde oração, em nome de Jesus. Amém.